Trazer para vocês esse vídeo que o Renato Batista pediu aqui. Em seguida eu vou passar a palavra para todo mundo continuar nesse tema, mas foi mais um caso que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, no bairro da Saúde. Roda essa imagem para mim, Filipão, por favor. Explica pra gente, Renato Batista. Isso aí é no bairro da Saúde, na rua Itapiru. O sujeito tá entrando no prédio dele e o motoqueiro, assim, praticamente o atropela antes de realizar o assalto à mão armada. Isso acontecendo aí, era por volta das 19 horas, se não me falha a memória, ou seja, nada muito tarde, numa rua que tem a sua iluminação, tem pessoas andando ali, passeando com seus animais. Um assalto que, assim, o sujeito ali praticamente o atropela, ou seja, nem andar na calçada mais virou um direito, né? Você Renato, pode estar andando na calçada e ser atropelado. Você sabe que comigo aconteceu um negócio muito parecido mesmo, mas é assim, é um negócio curioso, né, gente? Porque quando você pensa isso que eu vou falar agora, você para pensar o seguinte, pô, mas sou eu que estava errado? No final da história era. Porque eu estava errado, Renatão, porque eu simplesmente peguei, recebi uma ligação, coloquei no meu ouvido o celular e saí andando no meio da rua. Como você pôde ter essa ousadia? Eu sou um cara completamente errado de fazer isso no país em que nós vivemos. Você não pode pegar o celular no meio da rua e sair falando com uma pessoa. Aí o que aconteceu, Renatão? O cara chegou do meu lado com uma moto exatamente assim. Só que eu tava distraído, Piperno. Tava pensando em você na hora, certeza absoluta. A culpa é minha. Eu tava, então. completamente distraído. Aí o cara na moto passou do meu lado, puxou o celular da minha mão. No que ele puxou o celular da minha mão, sabe qual foi a minha sorte? É que o meu celular tem uma capinha, que é uma capinha mais, que não desliza na mão, é mais resistente. Eu vi que alguém puxou, eu puxei de volta. No que eu puxei, o cara caiu da moto. Aí no que o cara caiu da moto, os carros pararam ali no entorno. Foi, um verdadeiro caos e eu acabei me livrando de um assalto por conta da minha capinha de celular. Mas, todavia, porém, o bandido. Neste país que nós vivemos, o errado não é o bandido. O errado sou eu que simplesmente utilizei o meu celular na rua. Um comentário rápido sobre isso. É absurdo isso, Paulo Matias. Como é que pode Teve falar? influenciador de esquerda dizendo que você ostentar seria uma espécie de convite ao assalto, né? Como se você, por exemplo, não pudesse atender o seu celular na rua, que você pode ser roubado por isso, e o errado é você, porque você está ostentando. Já disseram até, inclusive vindo da esquerda novamente, de que existe uma lógica, tá? Existe uma lógica no assalto. O assalto teria uma lógica. Uma pessoa sair às ruas com uma arma na mão para roubar algo de uma pessoa que trabalhou para conquistar aquilo, tem uma lógica. Quem disse isso veio da esquerda, foi candidato até do PT ao governo do estado do Rio de Janeiro. É esse o nível. Então, quando a gente fala aqui da esquerda, não é da boca pra fora, o populismo. Não, essas pessoas que eu citei aqui são do quê? São de esquerda. Mas eu conheço também influenciador de direita que acha que, às vezes, a culpa do estupro é da minissaia da moça. Tem isso. Já vimos isso, né? Isso é um escândalo. Isso é uma pouca vergonha, né? Reforçou a bancada, hein, Paulinho? Pelo amor de Deus, né? Opa! Não, essa é uma discussão rasa. Essa é uma discussão rasa e o fato é o seguinte: me apontem uma boa política de segurança e direito no país. O Brasil é muito ruim em política de segurança à direita e à esquerda. Nos tempos de ditadura e nos tempos de democracia. Isso é algo que o Brasil não sabe fazer. Fala, Joãozinho. Eu ia falar que eu já morei nessa rua, na rua Itapiru, ali na Saúde. Era meu vizinho. Comum. É um bairro super tranquilo. A Saúde ali, Moema, então, infelizmente, é muito triste. Eu até identifiquei. Ali eu costumava passear com os meus cachorros. É bem triste isso. Agora, quando a gente diz a política pública de direita não funciona, essas políticas públicas impostas de diminuir a maioridade penal e talvez políticas que jogam pra torcida, mas de alguma forma também traz o tema à discussão e dá uma resposta rápida. Tudo é muito macro e longo em termos de política pública de segurança, de fato. Mas você precisa de alguma forma também enxugar esse gelinho ali. É o que a gente estava falando, né? Não dá pra só ficar falando, olha, daqui a 10 anos vai mudar, né? Por partes. Problema Jogo gigante, da luz. claro. Paulo, primeiro, eu acho que essa história de que a esquerda nunca tem uma política muito boa para a segurança tem uma razão muito clara. As pessoas, os políticos de esquerda tinham a impressão, ou ainda tem talvez, que é pobre roubando rico. Então o pobre dá voto e o rico não dá voto. Ou rico, ou empresa rica, ou assim por diante. Só que eles esquecem, em primeiro lugar, que a enorme maioria da população é pobre.
e também sofre igualmente com a criminalidade. Tem parentes assassinados, tem crianças estupradas, tem donas de casa e também trabalhadoras domésticas ou de empresas do que for que estão lá no ônibus e também sofrem assaltos. Tanto é que é só andar por qualquer bairro de São Paulo, você vê que sem nenhuma exceção, todos têm muita grade, têm muita proteção. As casas mais simples que a gente vê tem uma grade de proteção, porque essas pessoas também têm medo do assalto. Então a esquerda fica naquela ideia de... Ela caiu nesse conto de não, é pobre roubando rico, então nós vamos dizer, e mais, vamos dizer que tudo se resolve com o social. Esses pobres que estão sofrendo os assaltos, eles têm o mesmo tratamento social que os bandidos, idêntico. Então, esse papo não funciona de forma alguma. É nada disso. Só vai resolver a criminalidade com o fim da impunidade. Sim. Agora, o Piperno, uma dúvida. Como é que a gente vai lidar? Porque é o seguinte, 2024 tá aí, né? Eu queria entender muito a visão de vocês sobre isso. Falta, sei lá o quê? 12 dias, 13 dias, sei lá quantos dias faltam para 2024, mas o negócio tá aí. E eu tô vendo um movimento muito perigoso. Começou lá no Rio de Janeiro com a história dos justiceiros. O pessoal tá vendo uma verdadeira omissão do Estado brasileiro. Ninguém faz nada. E aí o que os caras estão começando a fazer? Tomando a iniciativa. Isso é muito perigoso, porque aí vira uma anarquia completa. Não tem mais lei, é cada um por si. Como é que a gente vai lidar com isso em 2024, visto todos esses vídeos que a gente está rodando aqui para vocês, de casos que vão viralizando em área rica, em área pobre, em área da região central, em qualquer área da cidade de São Paulo? Como é que você acha que São Paulo vai lidar com isso, Piperno? Eu acho que o cenário é cada vez mais pior, é cada vez mais de uma anomia persistente, não é de hoje. Vai só se acumulando com o tempo. Veja, quando eu vejo que isso é jogado para um debate ideológico, eu até fiz uma brincadeira que outro dia no 3 em 1, falei, olha, vamos fazer um exercício rápido. Vende os seus olhos, pega um mapa da América Latina, coloca uma venda nos seus olhos e faz o seguinte, ó, põe o dedão em qualquer ponto. Onde o seu dedão bater, você vai bater num país que já teve uma ditadura de direita aqui na América do Sul, na América Latina. Resolveu o problema? Não. As novas ditaduras de esquerda resolveram esse tipo de problema? Não. Nós somos muito incompetentes nisso. Por quê? Principalmente porque nós não construímos instituições boas. Então, à medida que você demora para construir instituições boas, alguns problemas eles persistem. Me diga onde foi que a direita, eu insisto nisso, aqui na América Latina, conseguiu uma boa política de segurança. Tem alguns encantados agora com essa de El Salvador. O cara faz um cadeião lá e joga 50 mil pessoas peladas junto e seja o que Deus quiser. Acham que isso é política de segurança. Mas o fato é que a discussão é mais séria, a discussão é de longo prazo. Veja, zerou os homicídios, Piperno. Hã? Em El Salvador zeraram os homicídios. Então vamos fazer isso, vamos espalhar cadeião. Vamos prender todo mundo que comete crime. Me parece meio óbvio. Prender só os pobres, né? É lógico. Ah, é isso que aconteceu lá, então. Os pobres foram presos lá nesse processo? Você que tá dizendo, você que tá dizendo. Não importa a classe social. Pra mim foram presos criminosos. Ou seja, o cara aboliu... Segurança pública é pobre versus... O cara aboliu a Suprema Corte, aboliu o que a gente tá falando que a esquerda faz aqui desde o começo. A gente tá falando da questão de segurança. As políticas da esquerda. Gente, por favor, São Paulo foi gerenciado pela direita a vida inteira. E aí, cadê a grande segurança? Direita. Nunca tivemos um governo do PT. PSDB de direita. A direita do Lula. A direita do vice do Lula. O PSDB deixou de ser direita quando o discurso radicalizou, mas o PSDB sempre representou ideais da direita do Brasil. Você tá me deixando um pouco confuso, Paulinho Loyola, porque é o seguinte, Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo por 13 anos. De centro-direita. 13 anos. Governo... E hoje ele é vice-presidente da República de Luiz Inácio Lula da Silva. Significa que o governo Lula abraçou a direita? Sim. Significa que abraçou um campo ali, que o Geraldo representa bem, de diálogo com o empresário. Campo de diálogo. Quando ele governava era de direita. De diálogo. Agora ele é do campo do diálogo. Não, eu acho que o Geraldo foi de muito tempo e abraçou um lado mais social-democrata. Eu acho que nunca deixou de ser social-democrata. O Geraldo não é de direita, meu. É que a social-democracia... É um cara de centro-direita. A social-democracia representou as ideias de direita. Foi quem trouxe as primeiras privatizações,
Social-democrata. Social-democrata, sim. Mas social-democrata não é de direita. Aí representava ali uma social-democracia e liberalismo representava uma centro-direita. Sempre representou uma centro-direita. Por uma ausência, talvez, de Por uma ausência, talvez, de um campo conservador mais. Você tá falando teve organizado. voto de quem é de direita. Aí é outra coisa. Aí beleza. Aí eu tô de acordo. Era o que tinha, né? Não, teve voto. Não, mas peraí. Não teve voto de quem era de direita porque era legal. Teve voto porque era de direita porque tinha pautas que agradavam a direita. Porque não tinha opção. Era quem organizava o campo da direita. Não tinha opção. Mas não era a direita no poder. Era a direita no poder. É óbvio que era a direita no poder. Não. O Paulo, ele era um cara de centro-direita. Serra e o Alckmin agora são de direita. O Brasil nunca teve Ô, direita. Paulinho, nem o Piperno vai com você nessa. Veja, Mas, Paulo. gente, se o PSDB naquele momento histórico não era de... Quem era a direita no Brasil? Veja, Paulo, você fez a defesa. Então era o PSDB, gente. Você fez a defesa. Mas o mundo não é assim, cara. Se tiver o PSOL e o PT, você vai dizer que o PT é a direita? Não é. São ambos de esquerda. São ambos de esquerda, com as suas tonalidades, uma diferente da outra. As ideias de direita do país durante décadas. Não representou as ideias de direita, imagina. Isso me parece mais uma narrativa da esquerda de quem contra a gente é de direita. Não, eu acho que a gente pode ter ressignificado nesse já é fascista e radicalizado o discurso da direita. Agora, historicamente, no pós-redemocratização... Serra não é de direita, mas no pós-redemocratização, o PSDB... Não, e tem mais. O maior exemplo que você trouxe a gente de não que o chama ele Alckmin... de direita hoje. Só um minuto. O maior exemplo Bolsonaro. que você trouxe de que o Alckmin seria de direita é porque ele conversa com empresários. Você deve muito bem saber que a União Soviética, não a Rússia de hoje, a União Soviética sempre teve muitos empresários que conversavam muito bem com o poder. Então, ter empresário faz parte do ideário comunista. Portanto, conversar com empresário não quer dizer nada, ainda mais quando é com grupos de empresários protegidos pelo governo. Diálogo, seja com quem for, é do regime democrático, Sim, né? sim, seja sim. esquerda, seja direita. Não, é que eu não disse isso. Eu disse, quando ele me perguntou sobre o Geraldo Alckmin, eu disse que o Geraldo vir para o governo e também fez um gesto ali de ter ido para o PSB, que já é o Partido Socialista. Né? Ele também fez um giro ideológico ali do PSDB, de ajuste, de narrativa, de diálogo, de público, que levou ele para esse determinado lugar e tornou ele um ator. Agora, a política brasileira hoje, o marco que acabou de passar, o novo marco tributário brasileiro, ele é um marco liberal. Ele não é contra o governo. O governo do PT, de maneira geral, e eu sei que vão... Você diz a reforma tributária? Sim. Pelo amor de Deus. Quando que um liberal vai defender uma reforma centralizadora? O mercado inteiro está elogiando a reforma. Não, pera um pouco. Eu digo que ela é menos ruim que o sistema atual. Então, entre um e outro, eu prefiro a reforma. Agora, entre isso e você dizer que é um modelo liberal, uma coisa que tem a centralização toda no governo federal, para depois distribuir pingado para os estados. Não, mas você não pode dizer que é liberal. Não tem nada de liberal. Vocês vão partir essa discussãozinha de liberal. Eu odeio rodas liberais, essa coisa, Piperno, sabe? Ai, vamos discutir liberalismo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meu amigo. Coloca na tela de novo aqueles vídeos que a gente estava exibindo, por favor, ô Filipão, porque eu tô preocupado, turma. São 4 horas e 19 minutos para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan. Eu tô bem preocupado porque 2024, ao que tudo indica, a gente pode ter um movimento na sociedade muito perigoso. E eu tô vendo com muita preocupação, Renato Batista, porque eu tô vendo apoio aos justiceiros nas redes sociais. Aqueles justiceiros lá do Rio de Janeiro que foram lá, começaram a espancar uma galera. Quem era o Cabo Bruno? Cabo Bruno? Não me recordo. Pois é, então, nos anos 80, aqui na Zona Sul de São Paulo, um justiceiro bancado aí por empresários e tal, matava à vontade. Quem era, por exemplo, a gente tem um monte de casos assim, os Esquadrões da Morte. A escolheria Lecoque lá no Rio. É lógico, isso não é uma novidade aqui no Brasil. O que eu tô dizendo é diferente porque era institucionalizado, policiais cumprindo esse papel. Hoje a gente tem a sociedade civil colocando a cara nesse sentido. Mas era misturado, tinha sociedade civil ali também. Sim, aqui na Zona Sul de São Paulo. Então, gente, infelizmente isso não é uma novidade, isso é péssimo e vai piorando. Não é uma novidade, mas é o seguinte, eu não vejo uma autoridade pública hoje com um discurso para lidar com isso. Porque nós não temos. Nós vamos lidar com isso. Porque esse é um país incompetente para lidar com isso. Nós nunca tivemos uma boa política e bons especialistas em segurança. Você consegue, eventualmente, identificar alguma boa política de educação, eventualmente de transporte, às vezes de saúde e tal. Me fala uma boa de segurança. Não tem.
Esse país não tem, nunca conseguiu desenvolver isso. Isso é reflexo de falta de boas instituições. E o papo da direita de armar a população? E aí? Isso aí funciona? Não é o que vai funcionar, não é o que vai funcionar. A gente viu o caso do deputado federal Alexandre Leite se sair muito bem, aparentemente, que a gente não tem todas as notícias ainda, se sair muito bem de uma tentativa de assalto, mas isso não quer dizer que vai ser a solução para tudo. E a outra deputada sai armada correndo atrás do cara na rua. Tá mais na hora da gente entender que não pode ser um papo de direita ou esquerda. É lógico que não. Se é não pode. Para mim, o problema, insisto, é a impunidade. E por quê? Uma polícia bem estruturada, que investigue bem, como aconteceu com a Polícia Federal há alguns anos atrás, a polícia que investiga o crime, o tráfico de drogas, o assassinato, o feminicídio, é a mesma polícia que investiga o crime de corrupção, o crime do Palácio. E eu vou fazer no meu entender, os governadores, com o passar do tempo, perceberam que ter uma polícia que investiga e de que descubra quem são os bandidos pode se voltar. Eu quero entender uma coisa, se ninguém me respondeu ainda. Armar a população resolve? Mas não é que é armar, é dar o direito. Resolve ou não resolve? O papo de vamos liberar a arma pra todo mundo resolve, ou Renato? Eu acho que é o seguinte, Paulo, ajuda, mas não a questão não é exatamente isso, né? Eu não vejo nem até como uma política de segurança, mas vejo como um direito individual da pessoa. Você pega o caso do deputado Alexandre Leite, ele treinava, né, com armas, ele ia em stand de tiro, ele tinha preparo para portar uma arma. O caso que o Piperno citou dessa deputada que saiu aí com uma arma na mão, acho que ela tem que ser punida por isso, né? Porque acho que aí ela se utilizou de um direito, né, de uma maneira equivocada. Ela né? pode ter exagerado, mas houve em tese ameaça à integridade. Enfim, ela exagerou nesse ponto aí. Mas ela saiu correndo, entrou num restaurante atrás de um carro. Chegou até a tirar, alguém atirou pro alto naquele caso. Ela praticou um crime. Ela foi lógico, ela Beleza, saiu correndo. que uma mulher. Eu acho o seguinte, a pessoa... É suspeita. Não. Deus me livre de defender. Eu acho o seguinte, quem tem o direito, se você tiver o direito de portar uma arma, você tem que responder em dobro caso você cometa qualquer tipo de... se você cometa qualquer crime, etc., com essa arma. Acho que você tem que ter a culpa em dobro nesse caso. Sua responsabilidade dobra. Agora... Um bandido, quando ele vai lá assaltar, um dos vídeos que a gente mostrou aqui, né, uma fila de carros parado, os bandidos se sentem à vontade para ir assaltar todo mundo. Por quê? Porque eles sabem que ali não vai ter, né, nenhum cidadão armado. Se tivesse um ali com uma arma, naquela fila de carros, aqueles bandidos não teriam assaltado todo mundo. Não tenha dúvida disso. Não resolve o problema. Tenha dúvida. Por que não resolve, Paulinho? Resolve o problema daquelas pessoas que foram roubadas aí, pra esse bando de vagabundo. Segue jogando pra plateia. Inclusive, o que a gente tá fazendo aqui hoje, a plateia brasileira, então, concorda muito comigo, porque o que eu tô falando aqui me parece óbvio, né? Se um sujeito ali, nessa fila de carros que vocês estão vendo aí, quem tá pela TV, se tivesse um com uma arma, essa bandidagem não teria assaltado todos os carros aí. Pronto, acabou. Isso é fato. Eu não sei se essa história de reação a assalto é perigoso também, e não resolve o problema. Esse negócio de reagir a assalto é muito perigoso. Na Venezuela é o cara que reagiu e morreu, que não tinha preparo pra isso que ele mostrou aqui da... Não, porque é o seguinte, você pode mostrar um caso que deu certo, mas também tem vários que deram errado. Eu queria só puxar um pouco isso, com licença, assim. Eu acho muito ruim que a gente traga a discussão da segurança pública para um vídeo de assalto. Eu não acho que essa é a maneira correta da gente discutir segurança pública, que é um problema complexo. Porque é isso, você ficar olhando em looping um vídeo... Tem que ver casos reais. Só um segundinho. Você olhar em looping um vídeo de uma pessoa sendo assaltada, é óbvio que vai mexer com os brilhos do público. Mas, repito, as soluções apresentadas, o armar a população, na verdade, o que a gente vê de evidência é que você vai aumentar o número de homicídios de ambos os lados. Negativo. Você não resolve o problema. Não resolve o problema. Por que, Paulinho? Me explica. Porque vai morrer gente dos dois lados. Porque o problema... Vou repetir isso. Hoje só morre de um lado. Vou repetir. Esse que é o problema. Hoje só morre de um lado. Gente, a Polícia Militar do Rio de Janeiro morre gente demais. Morre policial carioca todo dia. É a polícia que mais morre no mundo. Então não é só um lado que tá morrendo. São os dois. A política, ela é irresponsável de ambos os lados. E eu vou voltar aqui no que o Piperno falou. Não teve política de esquerda ou de direita que tenha conseguido fazer jus e frente a 523 anos de injustiça social nesse país, de desigualdade. E aí, não é armar a população, reduzir maioridade penal, importar o presidente de El Salvador que vai resolver o problema.
Porque o problema não resolveu lá. Lá o problema não foi resolvido? Então, mas só pra saber, o problema lá foi resolvido ou não foi? Em El Salvador. Ditador. Eu não sei se foi resolvido. Tem mais uma coisa. É uma ditadura, é discutível. que ditador que é esse? Tem mais uma coisa. O ponto é... O cara, 103 homicídios a cada 100 mil habitantes, passou a 0 por mais de um ano. 0 homicídios por um ano. Outra coisa, o cara acabou com a Suprema Corte. Ter 0 homicídios durante o ano aqui no Brasil. Isso é o pessoal que quer invadir o STF aqui. É esse tipo de ideia. O que fez El Salvador? Tratou da impunidade, ele combate a impunidade. Essa história de arma, um monte de outras coisas discutidas aqui, no fundo é só cortina de fumaça. Questão de arma é um direito individual que tem que ser, lógico, acompanhado de responsabilidade, como sempre. Mas se a gente olhar o país mais armado do mundo, de população mais armada do mundo, a Suíça, é um país extremamente seguro. É raro... não dá pra comparar a Suíça com o Brasil, né? Sim, mas tudo bem. E se você pegar o país mais desarmado do mundo, que é o Japão, a segurança também é muito grande. Portanto, ter arma no bolso não resolve o problema de segurança do Estado, até porque a enorme maioria da população nossa não teria nem dinheiro para comprar exato uma arma. Então a discussão não é essa. A discussão, eu insisto, é estruturar a polícia para que ela possa fazer uma boa investigação e levar o preso à cadeia de fato. Porque muitas vezes a justiça solta porque o inquérito foi mal feito. E foi mal feito porque não tem gente, não tem tempo para fazer o inquérito, não tem polícia científica para investigar, para fazer uma perícia no celular de um bandido. Imagina a quantidade de informações de crime que você tem no WhatsApp de um bandido. Se não fizer a perícia bem feita, você não leva para a justiça uma boa acusação. Então, todo o resto é balela. Nós temos que estruturar a polícia. Mas a questão do armamento, só um parênteses, a questão do armamento não é que a pessoa tem arma para andar na rua, não é o porte de arma, né? Igual o deputado tinha, para você levar até o clube de tiro. Para deixar em casa. Para deixar em casa. Né? Não é que sai arma, você sai armado na rua, não é isso, né? Agora, mesmo deixando em casa, tem vários relatos aí de história, é aquela coisa, né? A gente pode colocar... Tem relatos que deu certo e que deu errado. Deram certo, relatos que deram errado, aquela coisa, casos acontecem. Mas teve um caso que me chamou bastante atenção, acho que foi mês passado, se eu não me engano, um casal começou a brigar pela temperatura do ar-condicionado. Não sei se vocês viram esse caso. Os caras começaram a brigar simplesmente pela temperatura do ar-condicionado. O homem tinha o porte, tinha a posse ali na casa dele da arma. A mulher pegou a arma, atirou no cara, resvalou no braço dele, ele foi tentar se defender, atirou nela de volta, ela pegou e foi morta. Só pra vocês terem uma ideia do que é, assim. Aí a gente pode também pegar um outro caso de alguém que estava em casa, um ladrão entrou e ele conseguiu se defender e graças à arma ele tá vivo, né? Apresenta a documentação, faz casos acontecem em tudo quanto é lado. Paulo, porque a violência... Uma cena que eu não consigo imaginar, Piperno, você armado. Não, Paulo, não perca tempo com isso que não vai acontecer. Tem no estande de tiro? Imagina, estande de tiro, tem outros hobbies aí, né? Mas, você vê, vocês estão falando muito em armas e tal, a violência, ela se manifesta até de outras formas e de muito mais simplórias. Todos nós convivemos com um típico caso de extorsão que é praticado pelos flanelinhas. E eu duvido que alguém já tenha visto alguma cidade, algum estado desenvolver algum mecanismo de repressão disso, porque inclusive ele tá lá na ponta te obrigando a pagar, tomando a tua grana, ameaçando riscar teu carro e tal, né? Mas esse cara tá participando às vezes, por exemplo, de redes aí que vende, sei lá, contrabando, de venda de drogas. Eu conheço o caso de gente que comprou ingresso para final de campeonato em rede lá de flanelinhas. Eu conheço rua em São Paulo, não vai longe, a rua Radiantes, onde fica a TV Bandeirantes, você não consegue estacionar lá, porque a rua é loteada há mais de 20 anos. Essa rua é explorada lá por uma rede informal que virou dona da rua. Então, São Paulo e qualquer outra cidade tem esse tipo de coisa. Isso também é uma manifestação de violência, mas como isso é um pequeno crime, a gente não dá bola. Só que isso vai virando uma bola de neve. Posso trazer aqui Paulinho, uma perspectiva um pouco individual e um caso, você falou que não imaginaria ele trabalhando armado, né? Você me imaginaria trabalhando armado? Olha, já é diferente, querido. Trabalhei armado durante 3 anos como guarda portuário. Ô, louco. Aos 18 anos de idade. Sou filho de policial. Então, eu odeio caso particular para discutir política pública.
mas eu vou me permitir nesse caso. Porque você, quando porta uma arma, ela muda o teu estado mental. Você se sente mais protegido, se sente mais... se a gente for adotar um linguajar aqui um pouquinho mais chulo, você se sente mais machão ali com a arma. Então, confusões que você não se meteria, você acaba se metendo por causa de arma. E eu sempre aprendi muito, inclusive dentro de casa, a respeitar a arma. Por exemplo, eu sempre fiz questão de pegar a arma no serviço e devolver no serviço. Agora, é inegável que o porte da arma, e eu falo isso porque eu portei durante 3 anos, é inegável que ele muda o seu estado mental. E isso, obviamente, e aí também tem... Aí vamos entrar agora no campo da política pública. Isso também vai gerar um impacto, porque você vai ter mais incidentes com armas. Por exemplo, o dado que eu acabei de pesquisar aqui é que uma criança sofre um acidente com arma a cada 3 dias no Brasil, de 96 pra cá. É isso. É desse tipo de problema que a gente tá falando também. Puta, eu tava dando uma olhada aqui, botei no Google quanto que custa um revólver Taurus 838 inox 6,5 polegadas, 8 tiros calibre 38. Essa arma, segundo consta no Google, custa R$ 7.230, sem juros. Com juros, ela aumenta um pouquinho, mas dá pra parcelar em até 10 vezes, Piperno. Você tem interesse? Não, Paulo. Continuo passando. Pois é, ou seja, o que eu quero dizer com isso? É caro pra caramba ter arma. Arma de entrada das mais baratas. Caro pra caramba, gente, ter arma aqui. 7 pau, meu. Caríssimo, Diogo. Tá na cara que arma não é política de segurança. Arma na mão das pessoas não é política de segurança, mas sim de direito individual. Que, insisto, tem que vir acompanhado da responsabilidade. E lógico, uma pessoa com uma arma tem que mudar o seu psicológico, e precisa. Da mesma maneira que uma pessoa na direção de automóvel também está com uma arma e tem que mudar o seu psicológico. Mas ele tem que mudar da forma positiva, pela responsabilização que ele tem diante daquelas 2 armas que eu citei aqui. Mas, ô Paulinho, você vê como é a história, né? Você falou com muita propriedade, assim, que a gente não pode analisar casos individuais e que as pessoas têm que olhar como um todo para fazer a política pública. Mas é muito difícil se colocar no lugar de uma pessoa que perdeu alguém por conta de um criminoso. É um negócio que eu, particularmente, não consigo me sentir apto para fazer uma análise do que essa pessoa tá pensando. Porque é um negócio assim, pô, você tá andando na rua, sempre olha aí as imagens. Que imagens são essas aí, ô Filipão? Isso aí é um motoqueiro fugindo? Pô, o cara tá filmando a fuga dele, você tá brincando, né? Ah, entendi. Ah, entendi. Esse motoqueiro aí, ele tava dirigindo, aí de repente, ó, no meio da... Que rodovia é essa? Ah, na rodovia Castelo Branco, ali, acho que é sentido Sorocaba isso aí, não é não? Sentido Sorocaba, o cara no meio da avenida, gente. No meio da avenida, aliás, perdão, da rodovia Castelo Branco, que liga São Paulo a Sorocaba, a Ourinhos, a outras regiões ali do interior. É porque é uma discussão mista, né? Você não tem como separar o dia a dia da discussão do todo da segurança. Você vai precisar tomar essas medidas, de certa forma, até populistas, né? Porque, como o Paulo colocou, você ter a arma, você fica mais compelido até talvez a agir, vendo na rua alguma situação, você se sente ali uma espécie de justiceiro ali do pedaço. Mas, ao mesmo tempo, você também passa uma imagem para os criminosos, num país onde a legislação é branda com eles, também de, ó, fica esperto porque vai ter mais gente armada. Então, você tem essa dupla questão de enxugar o gelo inicialmente, mas também a discussão macro fica prejudicada. Agora, isso daí é inacreditável, né? Porque isso aí é uma moto em alta velocidade no meio de uma rodovia, é parada e assaltada. Não sei como não caíram. Ele tava 140 por hora, é isso? Tava até infringindo lei aí, né? A Castelo, se não me engano, é 120. Né? Mas você veja, nesse caso, por exemplo, mesmo que ele estivesse armado, não resolveria. A não ser que ele estivesse com um garupa também armado, com muita habilidade, mas seria uma confusão, né? Quer dizer, é mais uma demonstração. Olha aí, ó, 2 na moto, dá uma olhada. Agora, esse sujeito que roubou essa moto aí, será que ele fez isso a única vez na vida e nunca mais? Claro que não. Claro que não. E essa é a 13ª. Será que ele não tem endereço? Família? Claro que tem. Todo bandido tem uma moradia. A gente precisa ter uma boa investigação para ir na casa desse bandido e prender ele. E prender com boas provas para que ele fique muito tempo na cadeia. Por que a lei no Brasil solta quem comete crime? Onde é que foi que a gente errou? Só para entender. Onde é que foi que a gente errou para a gente ter uma lei onde, por exemplo, eu cito mais uma vez essa entrevista que a gente fez com o secretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro. O cara falou que o bandido tinha feito 12 vezes o mesmo delito.
12 vezes, Piper, no mesmo delito. Ele foi lá, prendeu o cara, 4 dias depois esse cara estava solto. Onde é que foi que a gente errou? Eu vi essa fala dele, Não Paulo, é possível. E me chamou muita atenção, porque ele, como um policial, ele disse que isso aconteceu, mas ele não explicou por quê. E o que a gente vê é que, na maioria das vezes, o inquérito foi mal feito. Por isso que a justiça solta. Eu já vi muitos juízes dizerem, muitos não, alguns juízes dizerem, eu sei que eu estou lidando com bandido, eu vejo pelo processo, mas eu não tenho prova suficiente que me permitam condená-lo. Se o inquérito for mal feito, ele não vai ser preso. Isso não é culpa do policial, insisto, é pela falta de estrutura dos policiais. Esse é o ponto principal para a gente resolver. E ao soltar, ele de alguma forma segue a lei, né? Não tá o juiz não está inventando. Tem um outro fator Normalmente que eu acho importante também, que é, o Renato citou como o último problema a ser resolvido, mas aqui no Brasil é um problema grave, que é a ressocialização. Por vezes os juízes acabam fazendo até um cálculo. Esse sujeito cometeu 1, 2 vezes um delito grave. Se eu colocá-lo num presídio, ele terá acesso a pessoas que cometeram crimes muito mais graves, ele acabará convivendo e aprendendo com estas pessoas. Então é um cálculo social equivocado, diga-se de passagem, mas é uma decorrência de uma problemática muito complexa que nós enfrentamos, e nós estamos discutindo aqui há 1h30, e a verdade é que nós apontamos os dedos para os outros, agora, mas ninguém chegou à solução. Quem foi assaltado a mesma agora... crítica que se faz à redução da maioridade penal, né? Que você vai pegar um jovem ali de 16, 17 anos, vai fazer ele conviver com um tipo de crime muito mais pesado, muito mais cedo.